Oi pessoal, eu sou o David e hoje eu vou falar com vocês sobre o livro da Agatha Christie, Assassinato na Casa do Pastor. Agatha Christie é considerada como a rainha do crime. Ela escreveu mais de 80 livros e a maioria é desse gênero, ou seja, de crimes, investigação, um romance policial. Ela começou a escrever na década de 20, depois eu pretendo entrar em mais detalhes sobre a história da autora, porque eu quero muito ler todos os livros dela, principalmente esses que são desse gênero. Então eu vou buscar ler esses livros dela na ordem cronológica. Então eu vou ver se eu consigo, são 80, mas eu vou fazer um esforcinho, porque eu descobri várias coisas lendo este livro. A primeira delas é que alguns desses personagens estão relacionados a outras histórias. Então você precisa ler na ordem cronológica para poder entender também alguns fatos. Bom, a história vai se passar numa cidade pequena, eu esqueci o nome da cidade, mas é uma cidade pequena, onde todo mundo conhece todo mundo e todo mundo fala de todo mundo. O livro vai ser narrado em primeira pessoa e o personagem principal dessa história, que está narrando essa história, é o pastor Leonard Clement. Ele é um pastor de uma igreja anglicana da sua região e um dia acontece um assassinato dentro da sua própria casa. O coronel Protheroe é assassinado brutalmente e o assassino, além de ter feito um assassinato na casa do pastor, ele ainda tenta confundir as investigações, maquiando o cenário e fazendo todo um alvoroço nessa história. É o pastor que vai narrar todas as cenas, ele é meio que um investigador dessa história, mas ele não está sozinho. Junto dele está a sua vizinha, uma senhora bem sagaz, que é a Miss Marple. Miss Marple é um dos personagens da Agatha que tem uma mente muito brilhante e ela consegue desvendar vários mistérios e ela gosta de mistérios e ela tem um certo dom de resolver mistérios e casos. E esse é um dos casos solucionados por ela. E é muito engraçado, porque a Miss Marple lembrou muito a minha avó. Porque minha avó também era muito curiosa e muito mexeriqueira, vamos dizer assim. E não só a Miss Marple mas parece que todas as mulheres daquela cidade, elas gostam de um buchiche, um mexerico. E como o assassinato aconteceu na casa do pastor, sendo que a Miss Marple é vizinha dele, eles acabam trocando ideias, confabulando, até chegarem no senso comum. Eles acabam descobrindo quem foi que matou o coronel Protheroe. E esse coronel é uma pessoa não muito quista na sociedade. Ele era muito duro, ele era muito mau, e as pessoas não gostavam dele. A Miss Marple, até durante a sua história, diz que há 7 possíveis assassinos, e isso só buscando as coisas que aconteceram na cidade. E o crime acaba sendo meio que quase bem feito. Pelo menos tem um investigador dessa história que ele não consegue resolver as coisas, ele fica meio atrapalhado. E é engraçado nesse quesito de um investigador não conseguir resolver e uma senhorinha bem curiosa conseguir resolver esse mistério. E por essa personagem ter me cativado tanto, eu quero ler mais histórias sobre ela. E aí eu fui pesquisar também, existe um outro personagem, só que não tem nesse livro, que é realmente um investigador que desvenda crimes. Eu nunca li um livro dele. Essa foi a minha primeira leitura que eu fiz da Agatha Christie. E como a escrita dela é rica em palavras e você acaba aprendendo novas palavras. E eu fiz algumas marcações durante a leitura que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas é o pastor falando, né? Grandes danos podem ser causados por línguas tolas e soltas que tagaleram demais. Uma das coisas que eu achei engraçada no livro, que por Leonard ser um pastor, então ele às vezes ele se continha para falar o que ele pensava das pessoas. E tem no trecho que ele vai dizer assim: todavia eu estou impossibilitado pela minha posição social de expressar livremente os meus preconceitos. Mal sabia Agatha que isso no século XXI iria mudar muito. Outra coisa que eu achei engraçado também, que ela vai meio que dar uma alfinetada durante a história, sempre quando acaba as reuniões, rola uma social com mexericos. Acho que mexerico é o tema central do livro. Todos tinham vindo. Cheguei à conclusão para ver quem estava lá e possivelmente efetuar uma troca de mexericos na entrada da igreja depois do serviço religioso. Muito bom. E por último, uma frase que eu achei muito legal da Miss Marple, que diz assim: jovens pensam que os velhos são tolos, mas os velhos sabem que os jovens são tolos. Então eu deixo com vocês Assassinato na Casa do Pastor, de Agatha Christie. É um livro muito simples e rápido, e os capítulos dele são curtinhos. E o mais legal disso tudo é que a Agatha consegue te tirar da pista
você tem certeza de quem matou o coronel, só que aí durante a escrita dela, ela te faz sair daquilo que você estava pensando, criando outras possibilidades para o assassinato, mas que no final estava tão óbvio que era aquela pessoa e você não se deu conta. Eu achei isso incrível na escrita dela também. Então eu deixo com vocês Assassinato na Casa do Pastor. Não esqueça de compartilhar esse vídeo, de comentar, de seguir o canal, que isso ajuda bastante. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.